Olha, agora você vai ver o quanto é fácil mapear aqui um controlador para um recurso REST dentro da infraestrutura com o Spring Boot. Eu já tenho aqui uma infraestrutura aqui já montada, mas é uma infraestrutura bem simples. Aqui eu tenho uma classe de modelo e um repositório para a gente utilizar o banco de dados, que nesse caso aqui é o H2, que é um banco em memória, né? Inclusive eu tenho aqui um arquivo, aqui um import SQL, que vai inserir 2 registros toda vez que a gente reiniciar a aplicação, né? Porque como é um banco em memória, para a gente já ter informações dentro da nossa base para facilitar os nossos testes, porque um banco em memória ele nos ajuda aqui a não nos confundirmos aqui nos testes, ainda mais aqui como o intuito nosso é didático. Então eu tenho aqui esse import SQL para inserir alguns registros no nosso banco, que é o H2, e aqui é o nosso repositório, e aqui é a nossa classe de modelo, e agora eu vou clicar aqui com o botão direito para poder criar a nossa classe, né, controladora. Eu vou chamar aqui contatos resource e eu vou colocar ele dentro do pacote resource. Vai ser o nosso controlador esse aqui. A primeira coisa é anotar ele com REST controller. A segunda é anotar com request mapping, porque o path dele inicial vai ser contatos, né? Porque é um recurso aqui de contatos, tanto que o meu projeto aqui ele chama videoaula contatos aqui, tá simulando aqui o gerenciamento de contatos. E aqui dentro desse nosso controlador eu vou criar os métodos para poder adicionar, remover, alterar e buscar um contato. A primeira coisa, né, na verdade, antes de começar a criar esses métodos, é criar aqui a propriedade referente ao repositório, né? Vai ser, o nosso repositório se chama contatos, né? E o nome da propriedade também vai ser contatos. Vou anotar aqui com auto-wired, né? Para o Spring já fazer injeção de dependência aqui para mim. E o primeiro método que eu vou criar é o adicionar. Eu vou criar aqui, ele vai devolver aqui contato, vou chamar ele de adicionar. E ele vai receber aqui como parâmetro, ele vai receber o tipo contato, né, porque eu vou passar isso na requisição, vou passar os dados do contato, e o Spring MVC ele vai pegar esses dados, já preencher, já criar uma instância de contato, preencher essa instância e passar aqui no método adicionar, para a gente poder manipular aqui no corpo do método. E a manipulação que a gente vai fazer é bem simples, simplesmente vamos utilizar aqui o repositório contatos.save, só isso. Passando aqui, obviamente, contato, né? O contato. E aqui, para a gente poder mapear ele, eu vou simplesmente precisar aqui da anotação post mapping. O que vai acontecer? Quando alguém fizer um post para barra contatos, porque aqui é como se não é como se eu não colocasse nada, né? É como se tivesse assim, vazio. Então, quando alguém chamar barra contatos com o método HTTP post, quem vai atender é o método adicionar e ele vai salvar esse registro. Mas para isso acontecer de fato, né, a gente precisa ainda de mais uma anotação, que é request body, para avisar, né, de vez para o Spring MVC que aquilo que está vindo no corpo da requisição é para ser jogado nesse parâmetro aqui. E como essa nossa classe de modelo também está anotada com classe do Bean Validation, eu vou anotar aqui com @valid, porque aí eu já aproveito o Spring MVC, quando a gente coloca essa anotação aqui, o Spring MVC ele já dispara o Bean Validation, porque aí ele só deixa o método ser executado se passar nas validações. Então, já vou deixar anotado aqui com @valid, e eu já vou fazer esse teste aqui, já vou fazer um teste aqui, para ver se está ok aqui o nosso método adicionar. Na verdade, eu vou criar aqui um outro método. Antes de fazer o teste do método adicionar, vou criar um outro método aqui, que é o método listar. Rapidinho aqui, ó, gente. Ele vai devolver uma lista de contatos. Vou chamar ele de listar. Olha só o quanto vai ser rápido este método. Deixa eu saltar algumas linhas aqui para o método ficar no centro aqui da tela. Vou simplesmente devolver aqui, ó, contatos.findAll. E eu vou anotar ele com getMapping. Ou seja, quando alguém chamar barra contatos, como esse aqui
da mesma forma que aconteceu ali no método adicionar, aqui é como se não tivesse nada. Então, quando alguém chamar /contatos com o método get, o método disparado vai ser o listar. E eu vou importar aqui o Java utilist, e ele não precisa de nada como parâmetro, porque ele vai devolver tudo que está na minha base, para a gente conferir, né? Quando a gente adicionar, a gente vai disparar esse método aqui para conferir se está tudo ok, né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Postman para a gente fazer esse tipo de teste, essas requisições. E o Postman, para quem não conhece esse aqui, ele serve simplesmente para que a gente faça requisições HTTP para as nossas aplicações, no caso aqui para a nossa API REST. Então eu vou chamar o método adicionar. Primeiro eu vou chamar o listar para você ver o que tem na nossa base, né? Que é o método que a gente construiu. Opa, eu ainda não iniciei a aplicação. Vamos voltar aqui. Aqui ó, em Boot Dashboards, aqui em local, se tiver aqui aparecendo, você clica aqui para expandir, seleciona a aplicação, clica aqui na setinha verde, quadrado vermelho, e a aplicação vai se iniciar. A gente aguarda aqui, rapidinho, pronto. Agora eu volto aqui no Postman e mando enviar requisição. Ó, repare que eu tenho dois registros, João da Silva e a Marina Andrade. Agora eu vou aqui no método adicionar e olha só, ele tem aqui um header, que eu estou avisando que o tipo do meu corpo é application JSON, e o corpo está aqui adicionando um registro, um contato com o nome Daniel Henrique e o e-mail daniel@email.com. Eu vou enviar essa requisição, repare que ela é post, né? Como a gente mapeou. Enviei, vamos ver aqui o resultado. Ó, identificador 3, status 200, ok. E agora vamos listar aqui de novo. Ó, repare aqui o Daniel aparecendo aqui na terceira posição. Então, o nosso método adicionar, ele foi feito. Vamos voltar aqui agora, continuar com a nossa classe, né? Com a nossa classe controladora. E o método que eu vou criar agora vai ser o método buscar. E ele vai ser um pouquinho diferente aqui no retorno, porque ele vai... Opa, não é request, não, é response. Ele vai devolver aqui, ó, response entity do tipo contato. Eu vou chamar o método de buscar e ele vai receber aqui o identificador daquilo que ele vai buscar. Você já vai entender por que agora é legal da gente utilizar aqui response ent. Antes, eu só vou fazer aqui o mapeamento dele. Get mapping. O que acontece? Quando alguém digitar agora contatos / o identificador, quando for assim agora, ó, contatos / o identificador, por exemplo, 1, aqui, ó, / contatos, quando ele digitar assim, quem vai atender esse método buscar? E para ele atender, a gente tem que colocar isso aqui como se fosse uma variável, né? Esse número 1. E a gente faz isso dessa forma. Eu vou colocar /, abrir e fechar chaves, e dentro eu dou um nome para essa variável, que eu vou chamar de ID. Né? O mesmo nome aqui do parâmetro. E eu vou anotar, né, para que o Spring MVC entenda isso que a gente está conversando, eu tenho que anotar com path variable. Ou seja, é uma variável que está no path, né? Esse parâmetro aqui é uma variável que vai vir do path, que no caso aqui é essa variável id aqui. E quando ele receber, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou declarar aqui uma propriedade contato e vou buscar o contato do banco. Vou utilizar aqui o método findOne do repositório. E se contato for igual a nulo, eu vou devolver 404. E eu faço isso dessa forma. Response ent.notfound.build. Por isso que eu estou devolvendo aqui um response ent contato. Porque se o contato não existir, eu quero devolver 404. E eu faço isso dessa forma aqui que você está vendo. Se existir, eu vou cair aqui embaixo. Eu vou devolver assim, ó, response ent.ok, passando o corpo, que nesse caso é o próprio contato. Então, dessa forma aqui, eu atendo, né, aos dois casos. Opa, só que aqui eu passei o repositório, né? Tem que passar o contato, né? A entidade, o modelo, né? Você também aí tome muito cuidado aí para não errar nesse sentido, né? Não trocar aqui, não trocar o repositório pelo modelo, né? Muito cuidado. Então, aqui dessa forma já está funcionando e a gente já pode até fazer um teste. Veja só aqui, ó. Vou abrir o Postman, né? Vou mandar listar só 2 registros, né? Lembrando que o banco é em memória e o Spring Boot ele já se reiniciou. Quando eu salvei o arquivo, ele já se reiniciou.
Então limpou a memória, colocou os registros que eu coloquei lá no import SQL novamente, que são esses dois, né? E aquele registro Daniel que eu tinha inserido, ele sumiu. Então agora a gente vai testar o método buscar. Então aqui é esse aqui, ó. Repare que é o URL, né? Contatos/1, vou buscar o registro 1, e o registro 1 é o João da Silva. Então vamos lá buscar ele, ó. João da Silva, send, ó. Repare que retornou aqui o João da Silva, funcionou. Vamos voltar aqui para continuar então o desenvolvimento aqui do próximo método da nossa API aqui, quer dizer, do nosso recurso que está dentro da nossa API, né? E agora eu vou criar um método de atualizar, para atualizar. Eu também vou precisar aqui do response entity, vai ser um response entity para contato, vou chamar de atualizar. E aqui eu vou precisar receber dois parâmetros. Um é o identificador e o outro é o contato, né, com os dados atualizados. Contato. E agora eu vou mapear com put mapping. E eu vou precisar também, na hora de atualizar, eu preciso também do identificador. Porque quando eu estou atualizando, eu já tenho um identificador. E principalmente dentro do modelo arquitetural REST, a URL que a gente atualiza, ela tem que ser a URL, uma URL coerente, referente àquilo que a gente está mandando no corpo, né? Então, se a gente está mandando no corpo, por exemplo, o registro João, que é o identificador 1, então eu tenho que utilizar no path esse identificador. O path dessa requisição, ele tem que ser um path que identifica somente o recurso que eu estou passando no corpo, né? Que no caso aqui do exemplo seria o João. Mas, para isso aqui funcionar, né, eu preciso, igual está aqui no método buscar, eu preciso anotar também aqui com @path variable. Preciso fazer essa anotação. Lembrando que, da forma como está aqui, só vai funcionar porque o nome da minha propriedade aqui, ID, é igual ao nome que está aqui. Se fosse diferente, eu teria que informar aqui, ó. Teria que colocar aqui dentro, ó, identificador. Se eu quisesse colocar aqui, ó, se eu chamasse aqui em cima de identificador, e aqui eu quisesse colocar ID, então eu teria que colocar aqui identificador e aqui identificador. Mas como eu utilizo o padrão, tudo igual, então eu posso omitir, né, para ficar mais limpo aqui o nosso código. E aqui, de forma parecida com o método adicionar, eu vou anotar com @value e @requestBody, né? Já para vir validado aqui o nosso contato. E de forma parecida com o método buscar, eu vou criar aqui uma propriedade, só que eu vou chamar de existente agora. Eu vou buscar o contato do banco, né, como no método buscar, e se esse contato não existir, eu também vou devolver not found. Só que o nome da propriedade é existente, né? Contato existente, que eu chamei aqui só de existente. Se não existe, eu vou dar um return para response entity.notfound.build, né, que é o equivalente ao 404. Se ele existir, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa classe aqui, ó, Linutius, que é do próprio Spring, ó, Org Spring Framework Beans, mais especificamente o método copyProperties, essa versão aqui, ó, com 3 parâmetros. E eu vou colocar aqui no source, eu vou colocar o contato que eu estou recebendo no parâmetro. No target, eu vou pegar a propriedade que eu busquei do banco, que eu chamei de existente. Em ignore properties, eu vou ignorar a propriedade id. E agora é só salvar. Existente vai receber o retorno do método contatos.save, né? Contato não, existente. A propriedade é do tipo contato, mas eu chamei ela de existente, que é o contato existente. E o retorno vai ser response ent.ok, passando o body aqui, que é a propriedade existente. E por que eu estou fazendo isso daqui, né? Eu estou utilizando aqui o copyProperties. Por que eu estou pegando aqui do ID? É para respeitar, né? Eu não sei se eu cheguei a explicar, mas é para respeitar o identificador que está vindo na URL. Porque aqui em contato, a pessoa pode pôr, por exemplo, identificador 10 e na URL ela utilizar o identificador 1. E eu quero sempre utilizar o identificador que está na URL, eu quero respeitar o que está na URL. Isso é
por motivos, né, de respeito também ao modelo arquitetural REST, né, porque a URL é o que identifica um recurso. Então, eu não posso utilizar um identificador que está vindo ali no corpo, que se ele não for coerente com o que está na URL. E para não ter que nem precisar validar isso, eu já utilizo o da URL diretamente, né? Aqui eu já pego o da URL e por isso que eu busco aqui o contato que está no banco, a partir do identificador que está na URL, e aqui na hora de copiar, eu copio tudo menos o identificador, porque assim eu mantenho, né, a fidelidade ao que está vindo na URL. Aí eu salvo e mando retornar esse registro. E eu já vou aqui também criar um método para remover. Já vou aproveitar aqui que eu já vou aproveitar o embalo, aproveitar até que o método remover também vai ser meio que parecido com esse método atualizar. Então eu vou criar ele aqui. Vai devolver response end, só que ele vai devolver aqui, ó, vai ser void, porque no corpo, mesmo ocorrendo sucesso, mesmo com sucesso, eu não vou devolver nada no corpo. Então por isso que é void. Vou chamar de remover. Aqui, vou colocar path variable. Isso aqui você já está cansado de saber, né? Você viu nos outros métodos. A notação vai ser delete mapping. Também, aqui eu vou criar uma propriedade id, né? Porque é o que eu vou receber aqui no parâmetro. Aqui, vou declarar aqui uma propriedade contato. Vou buscar ela do banco, contato, find one, pegar aqui do banco. Se não existir, o que eu vou fazer? Devolver o not found. Vai ser contato igual null. Não existe, né? Então vamos devolver aqui response end, response_end.notFound.build. Não existe. Agora, se existe, eu vou remover. Então vou utilizar aqui meu repositório, o método delete aqui. Vou passar aqui o identificador, não vou passar aqui o contato. Na verdade, eu acho que tanto faz, né? Tanto faz, ele tem sobrecarga para tanto receber o identificador como para receber o objeto inteiro. Eu vou passar o objeto e no final das contas eu vou devolver response end, só que aqui é noContent.build. O noContent, se não me engano, é o código 204, que é um código de sucesso, só que dizendo que não tem conteúdo. Foi removido, mas não tem conteúdo. Agora a gente vai testar os dois de uma vez, o método atualizar e o remover. Né? Já que a gente estava testando e sempre estava dando tudo certo, então já resolvi colocar dois de uma vez nesse ciclo agora. Então vamos lá, voltar aqui para o Postman, vou mandar listar. Tenho aqui dois registros, né? João da Silva e Marina de Andrade. Vou mandar adicionar aqui o registro Daniel Henrique. Vou mandar adicionar esse registro. Vamos ficar com 3 agora. Ó, repare, 3. Olha aqui, Daniel Henrique, aqui esse terceiro. E agora eu vou mandar atualizar. Eu mandei adicionar esse Daniel Henrique porque aqui no atualizar eu já tenho preparado aqui para poder atualizar o Daniel Henrique também. Porque o nome que eu adicionei é Daniel Henrique. E eu vou atualizar para Daniel Henrique da Silva. Então eu vou colocar aqui, vou mandar atualizar o registro, só que aqui no caso não é o 1. Ó, repare aqui na URL, não é o 1, é o registro 3. Veja aqui na lista, aqui, ó, o identificador dele é o 3. Então aqui voltando aqui para o método atualizar, ó, repare que contatos /3, o put aqui com o método HTTP e eu vou enviar, send. Repare aqui, ó, aqui pela resposta tudo ok, o status também ok. Agora vamos executar aqui o método listar para ver se atualiza isso daqui. Ao invés de Daniel Henrique, tem que ser Daniel Henrique da Silva. Ó, como esperado, Daniel Henrique da Silva. Então o método atualizar funcionou. Vamos testar agora o remover. Eu vou remover aqui o João da Silva, que é o primeiro. Então vamos aqui, esse aqui é o remover. Repare aqui o método HTTP delete e a URL praticamente a mesma do buscar e do atualizar, né? Contatos/1. Não tem corpo, não tem head, não tem header, né? Então vou aqui enviar a requisição. Repare que no content, né? 204 no content, não tem conteúdo. Vamos voltar aqui no método listar, enviar essa requisição de novo. Ó, repare só dois registros, o de ID 2, que é a Marina, e o de ID 3, que é o Daniel, e o João, ele sumiu. E se eu tentar remover aqui de novo o João, que é o de identificador 1, ao invés de 204, como foi, agora tem que ser 404, que é não encontrado, porque ele já foi removido. Vamos lá. Ó, agora sim, ó, 404,
porque ele foi removido, né? Então, aqui na nossa API aqui, já está tudo ok, a gente construiu e testou ela inteira. Agora esse código-fonte vai estar disponível para você analisar ele por completo melhor. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até uma próxima aula. Eu espero você. Tchau! Agora que você aprendeu a construir uma API REST, quer aprender como fazer para consumir ela dentro de um projeto Angular? Então clica nesse link aqui e a gente vai te mostrar como que você pode fazer isso de uma maneira organizada e fácil.